É, galera, o feriado não começou da maneira que a gente esperava e o Wrexham tropeçou em casa e, como se não bastasse, o Wycombe venceu fora e ultrapassou. Agora não dependemos mais apenas dos nossos esforços para conquistar a vaga de acesso direto. Esse sonho agora não depende só da gente acordar para a vida e ir para cima. Agora depende também de um tropeço do Wycombe, que é muito possível, mas é isso. O Wrexham é emoção até o final, não tem jeito. Vamos ver o que disseram nas entrevistas pós-jogo o Phil Parkinson, que hoje estava suspenso, né? Então ele não esteve na beira de campo ali, né, comandando a comissão técnica, porém, ele que deu a entrevista, ele ainda é o chefe da comissão técnica, certo? Do mesmo jeito que tem outros jogos, inclusive, que ele é o cara que tá ali na beira do campo e quem dá a entrevista é o Steve Parkin, que é o assistente que assumiu hoje. Então, eles inclusive revezam, acabei de lembrar. E também vamos ver o que disse o Matt James, que foi o meio-campista autor do gol que nos garantiu um ponto. Pelo menos isso. A gente não tá também dependendo, por exemplo, se a gente não tivesse saído com esse ponto, o Wycombe poderia empatar e a gente ganhar, que a gente ainda empataria em pontos com eles e eles estariam na frente pelo saldo de gols. Como a gente conquistou esse um ponto, pelo menos, permite que, se o Wycombe empatar e a gente ganhar, a gente ainda ultrapassa eles. Então, foi muito valioso. Vamos ver o que disseram o comandante da comissão técnica e o autor do gol. Phil, a point here at the Stoke Carras, your immediate reaction to that one? Yeah, I thought first 30 minutes we were okay. You know, we decent control, but without producing the final pass or a cross of quality or any real quality in the final third. But you felt that would come because we were controlling the game really. And obviously the goal. Ele começa dizendo, então, né, a percepção sobre o jogo. Ele acha que os primeiros 30 minutos o Wrexham foi muito bem. Eles estavam controlando o jogo, muito bem não, né? Mas foi bem, começou bem, na verdade, né? Estavam controlando o jogo, e aí, só que não estavam conseguindo encontrar um último passe de qualidade e nenhum cruzamento de qualidade. Porém, eles estavam sentindo que isso viria porque eles estavam no controle do jogo, e foi o que a gente viu em campo, né? Até tomar o gol, o Wrexham estava muito bem, e aí depois com o desgaste do primeiro tempo, começou a tomar decisões ruins, e aí ao invés de não concluir as jogadas, só de repente fazendo um cruzamento para fora, estava perdendo bola já no meio de campo, já em posições perigosas. Foi daí que começaram a sair as bolas paradas que fizeram o Bristol gerar perigo, até a bola parada do gol. Foi aí que surgiu, mas de fato, assim, até esses primeiros 30 minutos aí o Wrexham controlou o jogo e parecia que ia vencer. Porém, começou a apresentar esses sinais aí de nervosismo, de falta de concentração, de decisões ruins e passes ruins, e sem criar algo de qualidade. O Phil falou isso, né? Ele não criou nada de qualidade, nem os passes, nem os cruzamentos. E aí, agora ele vai falar sobre o gol, vai continuar, né? Set plays are soft, and that one was from our point of view. And then after that, up to half time, I thought we just went in our shell a bit, and there wasn't enough players to grab hold of the game and be the man to kind of inspire us back into it. And I just felt we went into our shells a little bit as a team. And olha só, interessante. Bom, ele comentou o gol, né? Ele falou que gol de bola parada é complexo, é isso. E aí ele falou que depois no segundo tempo, ele usou essa expressão, we went into our shells, né? A gente se colocou dentro da concha. E ele falou que, no sentido de perceber o time um pouco mais amuado, ele falou que faltou para os jogadores, faltou ter aquele cara lá que ia inspirar os outros, e ia conseguir entregar esse algo a mais. E aí, como a equipe como um todo sentiu um pouco, né, esse gol. E foi de fato que a gente viu o Wrexham só depois das substituições, acredito até que o Phil vai falar disso, que a gente retomou algum ímpeto no jogo, mas do gol até as substituições, a gente estava tenso na transmissão, né? Porque ou seja, ver o Phil falando isso, né, que essa imagem, né, de se colocar dentro da concha, tô até com o braço aqui, era a sensação que a gente estava na transmissão também, nessa tensão, algo de errado não estava certo. Obviously second half better, we've got back in it.
was a little bit as a team, and obviously second half better. We've got back in it, but still we didn't feel we produced anywhere near enough quality today to Ele go and win the game. ressaltou isso. Mesmo quando o time voltou, não teve qualidade. E é o que a gente falou também, faltou capricho durante a transmissão, né? Faltou muito capricho. Yeah, and obviously it's disappointed to only take a point. E aí, claro, é desapontante, né? Decepcionante. Can imagine there is Você that sai com um disappointment. ponto só. How do you regroup now ahead of Monday? Yeah, just E agora a pergunta é como, beleza, essa decepção aí, esse sentimento pesado, como é que vai reagrupar, né? Reorganizar as coisas, want the lads to seguir em frente kind para of like enjoy segunda-feira. the situation we're in more than it looked like we did today, because you know, we've done brilliant, you know, to be where we are. We're still in a great position, and whether we succeed or fail this season, I want us to do it by playing better over the course of 90 minutes than we did today. And if that gets us over the line, great. If it doesn't, at least we've had a real go. And this is the lads at half time that, you know, win, lose, or draw today, we've got to come off the pitch and have a bit more inspiration, a bit more belief in us as a team. And I just felt we looked like a team, you know, with a handbrake on at times. Pô, aqui foi uma fala legal dele. Ele falando sobre a questão do... Ele perguntou, né? Essa pergunta que eu falei, né? O entrevistador, como se organizar. Ele começou falando assim, pô, vou deixar... Eu devia ter pausado mais para lembrar desde o começo. Mas ele disse assim, vou deixar eles sentirem isso, né? Viverem esse momento aí, colocar a cabeça no lugar. Não vai dar nem para treinar, então é um rearranjo muito mais anímico, né? Mental, emocional, do que treinar, do que fazer ajuste, porque o Wrexham viaja, quer dizer, amanhã é um treino de regenerativo, né? Geralmente. E no outro dia, no domingo, se for fazer um treino, vai ser bem basiquinho e se não viajar no domingo, vai viajar na segunda já para ir pro jogo, né? Então imagina. E aí é colocar a cabeça no lugar. E aí ele falou entender que a gente tem muito mais qualidade para jogar do que jogou hoje, do que jogou. Ele não falou do jogo passado, mas no jogo passado também inclusive a gente nem criou, né? Esse a gente chegava a criar, mas falhava na hora de concluir. No jogo passado, nem isso. E ele falou: olha, a gente tem que reconhecer a nossa qualidade. A gente sabe que a gente pode jogar muito melhor do que isso, porque já jogamos assim. Não à toa estamos na posição que estamos, que ainda é muito boa, a 1 ponto, né? Da zona de acesso, com os playoffs já garantidos, né? Então ele falou: olha, e entender, espero que, independente de a gente ganhar ou perder, eu quero ver inspiração em campo. Eu não quero ver os 90 minutos que eu vi hoje. Eu sei que o time pode muito mais do que isso, o time já mostrou, eles sabem disso também, e não interessa se a gente vai conseguir passar, subir de divisão direto, ou vai para os playoffs ou não, mas a gente tem que ter esse objetivo muito firme e a gente tem que estar inspirado para fazer isso. Ele falou: olha, não quero saber o que aconteceu, o que vai acontecer no final da temporada, mas eu quero que a gente faça isso jogando bola. Ele foi bem direto, assim, a gente tem que jogar bola, não é para jogar, não é do jeito que, não quero chegar lá do jeito que a gente jogou hoje, eu quero chegar jogando bola, vendo o time com qualidade, né, brigando. E esse é um espírito, né, muitos torcedores estão falando na comunidade, o time tá perdendo a alma, né, é esse tipo de espírito que precisa, não é os caras se abalarem ou então não conseguirem, claro, também eles não são máquinas, né? O desgaste a fadiga, ela é mental, ela é emocional, ela é física. Então tem uma hora que, pô, os caras nesse ritmo aí de brigar, de sempre jogar no limite a temporada inteira, vai ter hora que vai dar uma abalada. E aí é bom ver o chefe da comissão técnica reconhecendo isso, falando, pô, tem que recuperar. A gente tem que recuperar. Se for para perder, é para perder brigando. Não é que nem hoje, que foi um empate, mas assim, não teve inspiração. Legal. Just quickly, it looked like Vamos ver isso em campo agora. suffered a knock prior to half-time before obviously coming off. Agora perguntando da lesão do O'Connell. Yeah, I haven't really spoke to Kev yet, so I'll probably speak to him before I go. But obviously we've got a great replacement in Dan Scarr, and I thought he came on and did really well. Ele falou que ainda não conversou com o departamento médico para saber o que aconteceu de fato. E aí ele falou, pô,
que bom que o Dan Scar entrou bem, né? Conseguiu segurar, pelo menos defensivamente falando, conseguiu segurar bem, e na bola parada ofensiva de cabeça ali, ele conseguiu também alguns lances. Isso ele não We've been in falou, a eu lot que of tô promotion lembrando. battles. There's clearly going to be twists and turns. How do you navigate this part of the season now? Yeah, well, listen, E aí a pergunta foi, pô, temos aí 3 jogos, como que você vai navegar? Como você vai percorrer still essa 3 parte da games to temporada? go, and hopefully there is some more twists along the way. But we've just got to concentrate on what we've got to do in terms of playing consistently better over the 90 minutes and producing key moments. And you know, there wasn't enough kind of real quality or care in that final pass today. And Bom, ele falou, olha, e na pergunta ele falou desses movimentos, né, de troca de posição entre o Wrexham e o Wycombe. Ele não citou os times, mas ele falou desses twists, né? E aí o Phil fala, olha, é isso aí, tem 3 jogos, muita coisa pode acontecer ainda, né? E o que eu espero ver é que a gente tem que estar concentrado no que a gente tem que fazer. E ele tá bem puto, ele falou de novo disso. Eu quero ver 90 minutos de qualidade. Faltou qualidade, faltou cuidado nesse passe final. Ele falou, quero ver 90 minutos de um jogo melhor e mais concentrado. Yeah, that was obviously disappointing, because I think we got more than that out on the pitch than we showed. But it's not a lack of effort. Maybe the expectancy weighed heavily on us today, but we've got... Olha só, e ele falou que ele quer ver isso porque ele sabe que tem mais, né? Então por isso que é decepcionante. E aí, deixa eu até voltar para pegar aqui, ó. Ele falou, mas também a gente pode mostrar mais do que a gente mostrou, com certeza, e é isso que ele espera, mas isso não é uma falta de esforço também, né? E eu estava até comentando no grupo com o pessoal aqui da equipe da transmissão, falando disso. É nítido que o Wrexham chegou no seu limite, né? Então não dá para falar que os jogadores relaxaram. Não, eles estão entregando o máximo que eles conseguem entregar. E o Phil fala isso, né? Não é uma falta de esforço. Ele fala também aqui da questão da expectativa que foi colocada, que pesou. Ele falou que essa expectativa que se tem, o Wrexham ter que ganhar porque pode fazer história, ele diz que pesou. Sentiram. Shoulders, we really have, and we've got to go and just play and just go to Blackpool and be really positive in everything we do. É isso aí. Ele falou, olha, a gente tem que entender que tá pesando, mas a gente tem que esquecer esse peso, tirar esse peso e focar, não deixar esse peso atrapalhar, focar no que a gente tem que fazer, independente do que tá brigando, é entrar, e ele usa be really positive, é ser incisivo, sabe? Ganhar as divididas que tem que ganhar, fazer certo as funções que tem que fazer em campo, que é o que o Wrexham não tem feito. Não é o que está acontecendo, e aí envolve toda essa questão, né? Todos esses desgastes. And yeah, of course, just a little disappointed we don't get all 3 points. Thanks, Phil. E é isso. É bem decepcionada a entrevista do Phil. E deu o recado, falou, é isso, esse não é o Wrexham que eu quero ver. Espero que seja muito melhor na próxima. Galera, vai ouvir nessa viagem, hein? Esse ônibus aí vai estar aquele climão. Mas é isso aí. Esperamos que a resposta venha em campo na segunda-feira. Vamos ver o que disse Matt James, agora a visão de quem estava dentro do campo. Matthew, a point that the Stoke Carras today. How do you assess that one? I think we got off to like a pretty good start. I think we kind of had the momentum with us. 25 minutes, something like that, and then the goal, I think, just kind of knocks us a little bit. E aí ele disse, mesma visão também que o Phil trouxe, né? Começou bem, sentiram que estavam no momento deles da partida, até uns 25 minutos, e aí deu essa caída, o gol deu uma balançada. We tried to regroup at half time and then came out and pretty much spent most of the time in their half, managed to get the goal, but I think we've just got to try and, negotiate when we're on top. If we can stay on top and obviously get that first goal and, try and just, relax a little bit more maybe and kind of enjoy playing the game. E aí também um pouco nessa linha que o Phil falou, né, de essa última fala dele da pressão, né? Ele falou, a gente tentou se reorganizar no intervalo e entrar relaxado no sentido, não relaxado de desleixado, né? Mas assim, beleza, eles fizeram um gol, a gente tá perdendo, mas isso não é um peso. A gente tem que entrar e jogar futebol, que é o que a gente tem que fazer. E é muito louco isso, né?
A gente que tá de fora não entende como é que é, né? Mas conversando com jogadores, eu nos meus trabalhos de analista, essas oportunidades que eu tive de conversar e de ouvir jogadores falando sobre estar dentro de campo, é muito importante essa concentração, cara. E às vezes esse momento que ele falou relax e enjoy playing the game, né? Relaxar e aproveitar, focar em aproveitar, enjoy seria isso, desfrutar do jogo, uma palavra melhor assim. Porque se você não tá com a sua cabeça focada ali num jogo que um passo em falso num segundo, você toma um gol, você perde pode decidir o lance. Se você ficar pensando demais, pô, tomamos um gol, sua concentração vai cair. Então, enfim, mais um jogador trazendo isso, né? Só I think sometimes, me chamou a atenção essa fala. E aqui, ó, sometimes, the goals, like I said, made us a little bit nervous, I think. falou disso, às vezes os gols deixam o time mais nervoso. Kind of reacting to them setbacks in a bit of a better way, really. E aí ele disse que em alguns momentos a gente pode reagir melhor. A gente, no caso, jogadores, não eu, né? Torcedor, aí vocês fazem o que você quiser aí. Got such a tight turnaround now between the end of today and Blackpool. What can you do as a group to make sure you're in the best position come Monday? I think É a mesma pergunta, né? Como reagrupar e o que fazer para o grupo estar na melhor condição na segunda-feira. Close together and you just recover the best you can. Reflect on certain parts of the game, positive, negatives. Learn from it, and at this stage of the season, you kind of, you just kind of you go back out there and you've played a lot of football, so you understand your body, and if you do everything right, the big games. So I think you go out there and adrenaline takes over, and like I said, we've got to try and enjoy it. And vou até voltar, que ele falou bastante coisa interessante. Vou voltar aos poucos. Parts of the game. E porque o sotaque dele também é um pouco complexo de entender para mim. Aí ele falou assim, ele tá falando sobre a recuperação, né? E você refletir, né, nas partes do jogo. E ele falou muito... Ele tá falando, no geral, ele falou sobre entender o corpo também, né? De entender assim, pô, nessa hora da temporada, entender as partes, refletir sobre o que tem das partes positivas e negativas e aprender para você saber, e aí é onde ele vai concluir essa ideia, né? Nessa parte da temporada, você só joga muito jogo, então já não dá mais para se preparar tanto, é muito mais essa questão desse tato que você tem com entender o seu corpo, né? De saber, e aí ele é um jogador já um pouco mais experiente, se não me engano ele tá com 33 anos agora, né? Então, é você entender até onde você pode ir, o que é a sua fraqueza, para você só ir jogando, aproveitando, desfrutando do que você tem de melhor a oferecer, né? De novo, essa questão desse relaxamento mental, né? Que deixa essa serenidade, né? Acho que melhor serenidade do que relaxamento. E aí ele fala assim, ó, de aproveitar também, fazer o que você pode fazer de melhor. São grandes jogos, ele fala da adrenalina, né? Então é isso, é entender o que o corpo está dizendo ali, como você pode oferecer o melhor e aproveitar a adrenalina a seu favor também, né? Isso é muito importante no contexto de futebol decisivo, assim. Deixa eu voltar aqui. What does it take from you as a player and you as a group when you're in those high pressure situations and you know that you need to get a result ultimately? E aí a pergunta foi sobre como é que vocês lidam, né, com essa pressão quando você sabe que você tem que ter um resultado. Enfim. You just got to embrace it a little bit. The club's come, so far, and I think when you're in these positions and you're competing at the top end of the league, it's better than being at the bottom of the league. So I think ele fala, ele usou a palavra embrace, né? É se agarrar a esse momento. É uma posição muito boa de se estar, né? Brigar no topo da liga, muito melhor do que estar brigando lá embaixo, né? Just enjoying it. Então é você aproveitar esse momento mesmo. Para você não ficar tenso, para você aproveitar o momento assim, de falar, pô, eu tô aqui brigando aqui em cima com o que eu tenho,
E o que eu tenho me trouxe aqui. Então, ele fala desse sentido, não vou ficar tenso de falar, putz, e agora, né? Eu tô aqui, e agora? Não, eu tô aqui. Eu sei porque eu cheguei aqui. Então, é relaxar. Não, ele fala over emotion, né? Não ficar muito... Não deixar esse think it's emocional aí, just, essa pressão, né? making sure that we understand the certain aspects and certain stages of the game as well. Uhum. E aí dizendo We aqui, understand the certain para poder ter certeza que aspects você and vai certain conseguir stages of the game entender e lidar com esses certos aspectos e momentos do jogo as well. como um You've had a todo, lot né? of Não só das experience partidas em in the si. game. Obviously, this promotion race has been a talking point for a lot of people. Yeah. Do you feel that there are a few more twists and turns still to come? Yeah, 100%. Ele falou, você é um cara experiente, você já esteve em vários cenários e a galera tá aí falando da promoção, né? Que você acha que vai ter ainda mais alguma reviravolta? Ele fala, I've been sim. involved in a promotion where we got in. I think it was almost like the last kick of the game away Nottingham Forest for Leicester. So E aí ele cita, né, do momento que ele esteve envolvido, que foi até o final, até o último chute, né, do jogo, Nottingham Forest e Leicester. many, twists and turns. I know people were talking about, doing things at certain Falou, eu sei que a times, galera tá maybe done falando by this time, disso, but I think the football's mas it's a futebol it's a tough game and things don't always go your way. And isso, o futebol é duro, as coisas nem sempre vão como a gente espera. I think the position that that we're in, it's a great position. Like I've said numerous times, is enjoy that position and embrace the challenge. I think, and that's what we've got to go out and do, on Monday afternoon. Thanks, Matt. E é isso, ele diz assim, ele faz essa reflexão, né, já estive ali, briga até o final, o time também, né, o jornalista não perguntou só dele, falou do time também, né, o elenco do Rex já sabe o que é esse momento, já viveu esse momento, por isso que eles falam muito de focar, né, de não deixar se emocionar demais de um jeito negativo. Então é você, e aí ele fala que entender também que o futebol é isso, a chance de ganhar e de perder é a mesma, então o importante é você viver esse momento aí ciente disso e encarar o desafio. E falar, pô, futebol é desafio, é duro mesmo, é desafio o tempo todo, é sempre estar no limite, ultrapassar limites, e assim que ele espera que o time chegue na segunda-feira, certo? Um react aí mais longo, geralmente eu faço a entrevista e alguns comentários, hoje divaguei mais sobre os assuntos, mas porque foi um momento frustrante, foi um momento de reviravolta, onde a gente estava ali sustentando uma posição que a gente conquistou e hoje teve um tropeço que hoje e semana passada, né, 2 tropeços seguidos que nos custaram essa posição, e aí é legal ver, e como também tanto o Matt James quanto o Phil Parkinson refletiram sobre isso, eu já estava refletindo sobre isso no grupo lá, falando com o Thiago, com o Lucas, enfim, a própria Alicia, e o Arthur, a galera da transmissão de hoje, né? Eu resolvi também compartilhar um pouco em cima dessas falas aí. Esse momento tenso do Wrexham e da nossa torcida, certo? Da hora, deixa aí seu comentário, diga como você está se sentindo, como você está se preparando para o jogo de segunda-feira, qual que é a simpatia, feitiço, mandinga, seja o que for que você vai fazer, e vamos esperar para viver esse momento junto, vamos se preparar para viver esse momento junto e torcer por um resultado mais positivo, certo? Valeu, um beijo e tamo junto, até a próxima.